Síndrome coronariana aguda é a principal causa de morte no Brasil. Outro dado importante, a maioria das síndromes coronarianas agudas é vista inicialmente por não cardiologistas, clínicos gerais, médicos generalistas que estão lá na porta do pronto-socorro. Outro dado interessante, a maioria dos médicos não cardiologistas não tem segurança em prescrever, fazer uma prescrição completa de um paciente com síndrome coronariana aguda. Ou seja, não é um cenário bom, concorda? A gente tem uma coisa que é muito frequente, que mata muito, que chega muito para médicos não especialistas e o pessoal não tem confiança em fazer uma prescrição do começo ao fim. É a receita para dar bronca. E aí, como é que a gente consegue abordar isso de uma forma mais simples? Como é que a gente consegue criar, entre aspas, uma receita de bolo para o tratamento da síndrome coronariana aguda? Isso já foi tentado ser feito no passado, É só você lembrar do MONA, que você aprendeu na faculdade, do MONAB, MONABIST, Começa os acrônimos mais diferentes possíveis. Qual o problema? Quando a gente vai para o MONA da vida, o MONAB, a maioria das intervenções que estão lá não devem ser usadas de rotina. A gente vai comentar de novo. O M da morfina, conduta de exceção, oxigênio, vai usar só para alguns casos que estão desaturando. Nitrato, não altera o prognóstico do paciente, você vai usar em situações específicas e assim por diante. Então, não me parece ser a forma adequada. Além disso, várias outras intervenções que a gente vai comentar depois não estão no MONAB, no MONABIST e por aí vai. Então, não me parece ser a abordagem ideal. Como é que a gente consegue criar, então, uma receita de bolo sem tanto decoreba, entendendo o que é que está acontecendo? É isso que a gente vai ver no podcast de hoje. Então vamos lá. Antes de mais nada, a gente tem que entender o que é que está acontecendo na fisiopatologia da síndrome coronariana aguda. Muito que eu vou falar aqui hoje se adequa tanto à síndrome coronariana com supra quanto sem supra. Mas como para a síndrome com supra, vai ter toda a questão de trombolizar, etc., eu não vou nem focar tanto nisso hoje. Eu vou focar mais na síndrome sem supra mesmo, que é a maior parte das síndromes coronarianas agudas hoje em dia. Então, vamos lá. O que acontece? Tudo começa com a estabilização de uma placa aterosclerótica lá na coronária. Pode romper a placa ou pode ter uma erosão do endotélio lá da placa. E isso vai expor para o sangue uma série de coisas, como colágeno, fator tecidual, que aí essa exposição dá início a uma série de processos, que começa ali com a adesão das plaquetas, ativação das plaquetas, as plaquetas começam a se agregar, o sistema de coagulação do organismo começa a formar ali uma malha de fibrina ao redor e formando um coágulo, que a gente chama de coágulo branco, muita fibrina e muita plaqueta ali. Essa é a gênese aí de onde é que começa. Esse trombo que se forma lá começa a ocluir ou subocluir o vaso. Isso vai começar a causar isquemia miocárdica, morte de células cardíacas, no caso do infarto, dor torácica típica e todas as suas consequências. Então, fica muito mais simples a gente pensar em tratar o que está acontecendo por trás lá na fisiopatologia da doença. Então, vê, se na fisiopatologia da doença, na formação ali do trombo, eu tenho ativação, agregação plaquetária, vamos usar alguma medicação que iniba esse processo todo plaquetário. Então, essa é uma frente. Se eu tenho ativação do sistema de coagulação, formação de fibrina, etc., vamos inibir essa outra frente e assim por diante. Para facilitar o raciocínio, a gente criou aqui o acrônimo, os 5 A's do tratamento da síndrome coronariana aguda. Que 5 A's são esses? Primeiro A, antiagregante. Então, tem medicações, o clássico é a aspirina que você vai usar e que vai inibir toda essa parte agregação, ativação plaquetária. Segundo A, anticoagulante, como a gente viu que tem formação de rede de fibrina, fator tecidual ativa ali o fator 7, que ativa o fator 10 e assim por diante, você vai dar medicações anticoagulantes, como a heparina, por exemplo. Terceiro A, na hora que forma o trombo ali na artéria, isso vai gerar isquemia e, via de regra, o paciente vai ter dor torácica, é a apresentação clássica. A gente não quer que o paciente tenha dor torácica. Por quê? Primeiro, causa desconforto ao paciente. Segundo, na hora que o paciente está tendo dor, ele tem uma ativação ali do sistema simpático. Qualquer dor que você sinta, dê uma martelada no dedo ali, mexendo, botando um quadro na parede. O que é que vai acontecer? Ativação simpática, taquicardia, aumento de pressão sistólica, etc. Isso aumenta ainda mais o consumo do miocárdio, que já está complicado, porque está chegando pouco oxigênio ali. Então, vai piorar ainda mais a isquemia. Então, a gente vai dar medicações antiaginosas, como, por exemplo, nitrato, beta-bloqueador e assim por diante. O quarto A são os antagonistas do sistema renina-angiotensina-aldosterona, como, por exemplo, o inibidor de ECA. Isso já foi testado no passado em pacientes com coronariopatia,
principalmente crônica, e viu-se que há sim benefício do uso dessas medicações. E por fim, o quinto A, esse a gente apelou um pouquinho de atorvastatina, né? De estatinas de forma geral, que a gente também tem vários trabalhos mostrando que na prevenção secundária, ou seja, no paciente que já tem coronariopatia, o uso de estatina, principalmente estatina de alta potência, é capaz de estabilizar a placa, diminuir eventos, diminuir novos infartos no futuro e assim por diante. Esses são os 5 A's do tratamento da síndrome coronariana aguda. Antes de detalhar um por um, vamos falar aqui de um caso que pode chegar em qualquer UPA, qualquer pronto-socorro da vida. Imagina que a gente está aqui com o seu José, 60 anos, é um paciente que é previamente hipertenso, já usava lá um enalapril dele na UBS da vida, e ele chega agora no pronto-socorro com a dor torácica típica, exame físico normal, uma pressão um pouquinho elevada, 142/84, frequência cardíaca de 80, ele pesa 80 quilos, e o eletro mostra infra-DST, a tropo vem positivo, ou seja, é um infarto sem supra, né? Você não tem muita dúvida, você já classificou como sendo um infarto sem supra. A grande questão é o seguinte, você está numa UPA lá da vida, e você sabe que demora para transferir esse paciente para um hospital terciário, para fazer CAT, aquele processo todo. E aí, agora você lá na UPA, como é que fica a sua prestação desse paciente do começo ao fim? É isso que a gente vai detalhar agora. Então, quem estiver vendo aqui o vídeo no YouTube consegue acompanhar com a gente o mapa mental. Quem estiver escutando no podcast vai dar para entender o que a gente está falando. Então, a gente vai detalhar agora, ponto por ponto, esses 5 A's, começando com os antiplaquetários, que é o primeiro A. Então, de antiplaquetário, a gente tem que lembrar que a gente tem 3 tipos de medicações principais aí que a gente pode usar. A gente tem a boa e velha aspirina. De onde é que veio a evidência da aspirina na síndrome coronariana aguda? Estudo ISIS-2, ali final da década de 80, que a maioria dos pacientes que foram randomizados tinham, na verdade, síndrome coronariana aguda com supra-DST. Mas é um estudo muito importante, né? Talvez o estudo mais importante da história da cardiologia, na minha opinião, mais importante. E a partir disso a gente, usou o conhecimento de usar, sim, aspirina com diminuição de mortalidade, inclusive nas síndromes coronarianas agudas, quer seja com supra, quer seja sem supra. Dose 200 a 300 miligramas, 2 ou 3 comprimidos. Quando é que você não vai usar? Você vai usar sempre, você não vai usar se, por exemplo, o paciente tem alergia comprovada à aspirina, até existe protocolo de sensibilização, mas via de regra você não vai usar ali na fase aguda. Se o paciente está com sangramento relevante, ativo, o paciente está com hemorragia digestiva alta na sua frente, você vai dar uma medicação que aumente o sangramento, complicado. Mas via de regra você vai usar aspirina e pode fazer precocemente já ali na UPA, em qualquer canto. Beleza. Primeiro antiplaquetário, todo mundo acostumado já, aspirina, zona velha de guerra, não tem muito mistério. Segundo grupo de antiplaquetário, são os inibidores da P2Y12. O clássico é o clopidogrel, que é um tienopiridínico, mas a gente tem prasugrel, tem ticagrelol, tem medicações mais potentes, E aí já começam algumas questões. Primeiro, dessas medicações, qual a que eu vou escolher? A gente tem vídeo específico falando sobre isso, eu prefiro ticagrelol, prefiro prasugrel, prefiro clopidogrel, enfim, a gente tem conteúdo específico disso. Mas um primeiro ponto importante é o seguinte, quando fazer essa medicação, eu vou fazer lá na UPA já, ou eu deixo para fazer na hora do CAT, etc. E aqui tem um ponto importante. A diretriz brasileira de 2021 de síndrome coronariana aguda diz o seguinte, se o paciente for fazer CAT precoce, nas primeiras 24 horas, você deve segurar o segundo antiplaquetário para a sala de hemodinâmica. Qual a lógica disso? Tem 2 conceitos aí. Primeiro, você sabe que esses pacientes com síndrome coronariana aguda, estamos falando sem supra agora, cerca de 10% deles têm anatomia cirúrgica. Quando chega lá no CAT, está lá o CAT todo destruído e o paciente vai ter que fazer cirurgia de revascularização miocárdica. E daí, Eduardo? E daí que se o paciente fez clopidogrel, se ele fez prasugrel, enfim, ele vai ter que esperar vários dias após a suspensão dessa segunda medicação para poder operar. Isso é ruim, você está num serviço grande, o paciente poderia ter operado ali rapidamente, voltado para casa e às vezes vai adiar 5 dias, 7 dias a cirurgia para você poder operar aquele paciente. Do outro lado, já foi estudado isso em alguns estudos como o estudo ACOAST e você fazer precocemente o segundo antiplaquetário na sala de emergência não mostrou benefício em relação a reduzir risco isquêmico do paciente. Então, resumindo, você está num lugar, pegou tipo esse paciente, seu José, que tem um infarto sem supra e que o indicado é que seja feito CAT nas primeiras 24 horas e você de fato consegue fazer esse CAT precocemente, relaxa. Não precisa fazer o segundo antiplaquetário agora. Quando você estiver lá na sala de hemodinâmica, que você vir o que é que tem o CAT do paciente, vou fazer angioplastia, vou fazer tratamento clínico, vou mandar para cirurgia,
Aí você decide se vai fazer o segundo antiplaquetário ou não. Vai para a cirurgia. Não faz. Deixa operar, depois da cirurgia a gente começa. Não, vou fazer angioplastia. Vou manter o paciente em tratamento clínico. Aí sim a gente começa já na sala de hemodinâmica o segundo antiplaquetário. Qual que é a escolha, Eduardo? Via de regra, você vai preferir prasugrel e ticagrelor ao clopidogrel, porque eles são mais potentes, diminuíram eventos. O clopidogrel ele fica restrito ali a 3 situações principais. Primeiro, você não tem disponibilidade dos outros, porque são mais caros. Paciência, isso acontece muito no SUS, vai de clopidogrel mesmo. Vamos embora. Segundo, o paciente tem que usar anticoagulação a longo prazo. Um paciente tem FA, por exemplo. Então, nos estudos, Augustus e outros, a medicação principalmente usada era clopidogrel, não era prasugrel nem ticagrelor. Então, você vai usar clopidogrel. E terceiro, se o paciente for de alto risco, altíssimo risco de sangramento, é aquela senhorinha de 80 anos, pesando 40 quilos, que tem um clírice de creatinina lá embaixo, que já teve hemorragia digestiva no passado, por exemplo. Então, muitas características de alto risco de sangramento, melhor clopidogrel, porque ele é um antiplaquetário mais fraco do que os outros, então tende a sangrar menos. Não sendo nessas situações, você vai tender a preferir ou o prasugrel ou o ticagrelor. A gente tem vários vídeos discutindo isso. O terceiro grupo de antiplaquetário são os inibidores da 2B3A, que hoje em dia o que a gente tem aqui da glicoproteína 2B3A, o que a gente tem no Brasil é o tirofiban. E aqui fica simples, porque antigamente se usava essas medicações já na sala de emergência, antes de fazer CAT, e hoje em dia basicamente fica restrito ao período pós-CAT. Na hora que, geralmente é o hemodinamicista que vai dizer, vamos usar por causa disso. Por exemplo, tem muito trombo, a angioplastia foi difícil de realizar, não ficou com aquele resultado tão bom, tem um risco maior de trombose distente. Mas o principal é quando tem uma carga trombótica muito alta. Então, esse é o tipo de medicação que geralmente começa pós-CAT, já com o paciente em UTI. Resumão, então, do primeiro A, que é antiplaquetário. Aspirina para todo mundo. Segundo antiplaquetário, a maioria dos pacientes vai usar sim, mas o timing você vai ter que ver. CAT muito precoce, nas primeiras 24 horas não faz agora de cara, deixa para fazer depois que vê a anatomia do CAT. Vai demorar para fazer o CAT e geralmente você faz. Muitas vezes vai estar em serviço público, você vai fazer o bom e velho clopidogrel, certo? Beleza. Segundo A, anticoagulante. Aí a gente tem aqui 2 opções principais. A gente tem as heparinas e a gente tem o fondaparinux. Eu vou começar pelo contrário, eu vou falar do fondaparinux logo, que a maioria das pessoas não tem tanta prática. Então, o fondaparinux é um anticoagulante que a gente tem aqui no Brasil, mas que não é tão largamente difundido quanto a heparina. Ele foi estudado já versus as heparinas em um dos clássicos estudos OASIS, né? A gente tem OASIS 4, 5, 6, 7, enfim, já foi comparado lá com a heparina em um dos estudos OASIS. E nesse estudo mostrou que sangrou até menos do que as heparinas e teve igual eficácia em relação a prevenir eventos isquêmicos, né? A maioria dos serviços, contudo, não tem o fondaparinux. Você pode considerar, eu tenho, Eduardo, no meu serviço eu tenho. Posso usar fondaparinux? Pode, é uma alternativa. Na maioria dos serviços brasileiros usa-se heparina, mas as diretrizes europeias até dizem que o fondaparinux seria preferencial. O que você tem que se ligar é o seguinte, se o seu paciente está usando o fondaparinux, normalmente se usa 2,5 subcutâneo uma vez por dia, não pode usar se o clírice for abaixo de 20, né? E segunda coisa, se você está usando e o paciente vai para a angioplastia, vai ter que fazer bolos de heparina durante o procedimento, certo? Mas assim, fondaparinux para a maioria dos serviços é exceção. A regra é heparina, e a gente tem 2 tipos de heparina principal. A gente tem a heparina de baixo peso molecular, tipo enoxaparina, enfim. E a gente tem a heparina não fracionada, aquela boa e velha heparina não fracionada que você sabe que é uma trabalheira de usar, porque tem que diluir, usar em bomba de fusão, ficar checando TTPA de 6 horas, todo aquele processo que é complicado. Então, normalmente, a gente vai preferir a heparina de baixo peso molecular. Qual é a dose que usa, Eduardo? Normalmente, 1 mg por quilo de 12 horas. Então, o caso do seu José tem 60 anos, tem 80 quilos, seria 80 miligramas 2 vezes por dia. Se o paciente tiver clírice entre 15 e 30, você deixa a dose apenas 1 vez por dia. Então, digamos que seu José, se tivesse um clírice ali de 20 e pouco, a gente poderia deixar 80 miligramas só 1 vez por dia. Se o clírice for abaixo de 15, aí não dá para usar heparina de baixo peso molecular. Na verdade, com clírice abaixo de 15, aí é exatamente uma das situações onde a gente vai preferir heparina não fracionada. São 3 principais onde eu vou usar heparina não fracionada. Clírice menor do que 15 é um. Peso acima de 150 quilos, outras diretrizes internacionais dizem 100.
A diretriz brasileira diz 150. Ou CAT de emergência. Se você vai mandar o seu paciente para CAT de imediato, porque ele está com instabilidade hemodinâmica, instabilidade elétrica, você pode fazer meio protocolo de supra. Ó. Faz basicamente aspirina ali na sala de emergência, talvez ligar o tridil, né, se for o caso. E o resto vai terminar fazendo lá na sala de hemodinâmica, mandando rapidamente para a hemodinâmica o paciente. De anticoagulante é isso. O terceiro A agora, que são os antianginosos. Então, ó, a gente tem várias opções. Beta-bloqueador, antagonista canal de cálcio, nitrato, morfina. Então, desses antianginosos todos, como é que funciona o meio de campo, né? O que a gente usa mais ali na fase aguda, o paciente acabou de chegar na sala de emergência para você, são os nitratos, né? O nitrato que você pode usar tanto de forma sublingual, né? Tipo isordio sublingual, sem conflito de interesse, sublingual, quanto nitrato venoso, como por exemplo a nitroglicerina venosa, né? No paciente que você já puncionou acesso, tem boa difusão ali, tudo direitinho. Os nitratos, alguns detalhes importantes. Primeiro, eles não alteram o prognóstico na síndrome coronariana aguda, eles não vão fazer o paciente viver mais ou menos. Isso foi estudado na síndrome com supra especificamente. Então, não tem diferença de prognóstico, mas eles vão ajudar a controlar sintomas. Quando é que eu não vou fazer nitrato? Eu não vou fazer se o paciente fez uso de sildenafil nas últimas 24 horas, se ele fez uso de tadalafil nas últimas 24 horas, porque, resumindo, pode dar hipotensão exacerbada. E também não vou usar, no caso de síndrome com supra, quando tem infarto de VD associado. Essas são as principais contraindicações, assim como o paciente está hipotenso, né, pressão abaixo de 90, sistólica e tal. Quando é que eu vou usar o nitrato? Eu vou usar para todo mundo? Não, veja, se ele não altera prognóstico, se ele não diminui mortalidade, não diminui risco de infarto, nada do tipo, você vai usar com algum objetivo. Qual é o objetivo? Ou antianginoso, tirar sintoma do paciente de angina, é ótimo, ou o paciente está hipertenso, né? Está com 180 de sistólica, por exemplo. Então, isso é uma emergência hipertensiva, né? Você está com quanto mais alta a pressão do paciente, mais vai estar consumindo oxigênio miocárdio que está infartado, né? Então é emergência hipertensiva. Ou então o paciente está congesto, na hora que ele vasodilata ali a parte periférica de veia, né, etc., diminui a pré-carga, diminui a congestão do paciente também. Então, o nitrato é uma ótima medicação, desde que não tenha contraindicações, como a gente já falou previamente. Beta-bloqueador e nitrato são os dois, né, principais antianginosos. Então, o beta-bloqueador, o que é que a diretriz recomenda? Você deve usar de rotina via oral nas primeiras 24 horas, porque tem estudos, né, um pouco mais antigos que sugerem que o beta-bloqueador, além de ser antianginoso, ele poderia diminuir eventos, né, no paciente com síndrome coronariana aguda. Só fica ligado que você vai evitar o beta-bloqueador em algumas situações, né? Primeiro, se o paciente tem contraindicações clássicas ao beta-bloqueador, está com uma bradicardia, frequência de 48, você vai botar uma medicação que piora ainda mais a bradicardia? Não vai. O paciente está com broncoespasmo ativo na sua frente, é asmático e está lá sibilando. Vai usar? Não vai. É contraindicações clássicas. O outro são aqueles pacientes que têm fatores de risco para choque cardiogênico. Isso aí foi visto no estudo COMET em pacientes com infarto com supra. Que pacientes com acima de 70 anos, pacientes com frequência cardíaca acima de 110, pressão sistólica abaixo de 120. Então, esses pacientes tinham um risco maior de evoluir para choque cardiogênico. Nesse caso, o beta-bloqueador usado era beta-bloqueador venoso. Então, não usar beta-bloqueador venoso nesse grupo de pacientes. Mas se você está aqui, por exemplo, seu José, 60 anos, pressão 142 por 84, está um pouquinho acima do que a gente queria, né? Em paciente coronariano, a gente quer uma pressão abaixo de 130 por 80, está com a frequência cardíaca de 80, né? Também não está beta-bloqueado. Não, vale a pena sim você usar um beta-bloqueador via oral nas primeiras 24 horas. Os outros antiaginosos são o seguinte, antagonista canal de cálcio, tipo diltiazem, verapamil, ou até mesmo lodipino, né? Os dihidropiridínicos, você vai usar geralmente quando o paciente tem contraindicação a beta-bloqueador, por exemplo, o paciente tem broncoespasmo. Não vai usar beta-bloqueador, posso usar um diltiazem no lugar ou alguma coisa do tipo, né? Geralmente vai dar para usar beta-bloqueador sim. E morfina, lembra que a gente comentou lá no começo que morfina do Mona, né? O Monab, a gente não está usando mais de rotina? Pois é. Hoje em dia a gente usa morfina nos casos de dor refratária, que é aquele paciente que continua com dor apesar de beta-bloque e nitrato. Por que isso? Tem estudos, inclusive um deles é o Dr. Remo, que é nosso colaborador, mostrando que a morfina pode ser que até piore desfecho na síndrome coronariana aguda, porque a gente sabe que um dos efeitos colaterais clássicos dos opioides é constipação, diminuição, né, do trânsito gastrointestinal, então pode diminuir a absorção de medicações importantes, como por exemplo o clopidogrel ou o ticagrelol, o segundo antiplaquetário, né? Então cada vez mais você reserva essa medicação para casos de dor
refratário, você já fez, por exemplo, o tridio, já fez um beta-bloqueador, às vezes até venoso, porque ele está com dor refratária, e paciência, vamos de venoso mesmo. E continua com dor, aí vamos para morfina, e aí esse paciente já é um paciente que precisa de CAT de emergência, via de regra, não dá para ficar demorando muito não. Beleza. Quarto A, os antagonistas do sistema renina, angiotensina e aldosterona. Aqui a gente tem duas drogas, né, principalmente, IECA. BRA entra aí no mesmo pacote, né, que são os pacientes que têm alguma intolerância a IECA, como por exemplo tosse, e o segundo, espirona. Então, IECA, onde é que ele foi estudado? Ele foi estudado em alguns estudos mais de coronariopatia crônica, por exemplo, o estudo HOPE, né, que mostrou benefício com o uso do Ramipril. Você vai usar IECA no paciente que chega com síndrome coronariana aguda, coronariopatia de forma geral, e ele tem hipertensão, ou diabetes, ou doença renal crônica, ou tem uma fração de ejeção baixa. Aí é classe 1, é para usar, mas você pode usar a IECA de rotina na síndrome coronariana aguda como indicação 2A, ou seja, né, basicamente usar para todo mundo, né, pelo que as diretrizes colocam. Dá preferência para o IECA, que tem mais evidência. O BRA você usaria mais uma vez, quando tem intolerância ao IECA, por exemplo, o paciente já usou enalapril antes e tinha tosse, já fala, não, não passa enalapril não que eu tenho tosse, aí tudo bem, pode ir de BRA. A espirona ela foi vista em outros estudos, como por exemplo o estudo Éfesos, né? Não foi nem a espirona, na verdade, foi o eplerenone que a gente não tem aqui no Brasil. Mas o que é que foi visto nesse estudo? Pacientes com fração de ejeção abaixo de 35% e que tinham ou diabetes ou sintomas de C tiveram melhora de prognóstico quando usavam espironolactona. Então, se você tem um paciente lá que está em fase aguda de síndrome coronariana e que tem disfunção ventricular relevante, a tendência é que você associe também. Por fim, o último A é o da atorvastatina sem conflito de interesse, né? São estatinas de alta potência de forma geral. E já foram testadas em mais de um estudo em pacientes com síndrome coronariana aguda, mostrando benefício. Por que de alta potência, Eduardo? Um dos estudos que a gente tem é o estudo PROVE-IT, que é lá do pessoal de Harvard, tem o Dr. Brown no meio, que ao comparar a atorvastatina 80mg contra pravastatina 40mg, a pravastatina nessa dose é de potência moderada, houve benefício cardiovascular, inclusive diminuindo eventos cardiovasculares, né, compostos com infarto, morte, etc. Então, a tendência é você usar, independentemente do LDL do paciente, você usar uma estatina de alta potência precocemente. Beleza, agora que a gente viu o panorama geral da receita de bolo, né, dos 5 A's, vamos ver aqui como é que ficaria o caso do São José. Então, relembrando, né, agora que a gente mostrou o panorama geral, vamos aplicar na prática. Eu estou, São José, 60 anos, hipertenso, já usa enalapril 10 de 12 em 12 previamente. Ele chega no PS com dor torácica típica de livro, pressão um pouquinho aumentada, 142/84, frequência cardíaca de 80, peso de 80. O eletro tinha infra de STLV4 a V6, troponina veio positivo, acabou. Você deu o diagnóstico de IAM sem supra, mas você está numa UPA distante e você sabe que quando você pega esse tipo de caso na UPA, sinceramente demora, daqui que o paciente chegue no outro serviço, que faça CAT, você já conversou com o pessoal do outro hospital, bota aí 3, 4, 5 dias, ou seja, você tem que resolver a vida desse paciente logo, né, com as medicações, não dá para ficar deixando para depois, não. Como é que ficaria, né, a estratégia desse paciente? Então, vamos aqui nos 5 A's, né, em relação ao antiplaquetário. Aspirina vai fazer, certamente. A gente pode fazer aqui uma dose logo de cara, 200 a 300, 2 ou 3 comprimidos. Depois, esse paciente fica com a dose ali de um comprimidozinho por dia, né? 100mg ou menos, né? Já se testou deixar com manutenção maior, não teve benefício, aumentou o sangramento, bobagem. Segundo antiplaquetário, que é inibidor da P2Y12, aí eu já vou dizendo logo, né? Você está numa UPA da vida, o que você tem é clopidogrel e pronto, né? Nada de ticagrelor, nada de prasugrel. E aí, eu devo fazer o clopidogrel para esse paciente agora ou eu devo esperar ele chegar na sala de hemodinâmica daqui a 4, 5 dias no hospital terciário? Faça logo. Aí é diferente, aqui vai demorar muito tempo para você fazer CAT nesse paciente, né? Então, apesar disso não ter sido estudado para aquele trial oficial, a gente faz agora ou espera para fazer daqui a 5 dias, quando estiver no hospital terciário, as evidências são que se você vai ter que esperar tanto tempo assim, é melhor que você faça o clopidogrel, até porque, vejam, num lugar que você está, que você vai demorar 5 dias para fazer CAT, mesmo que viesse um CAT cirúrgico, provavelmente você não vai operar esse paciente 1, 2 dias depois do CAT também, né? Toda a logística no serviço público é mais lenta, né? Via de regra nesses casos, né? Então, vamos fazer o clopidogrel sim. Que dose? Normalmente a gente faz 300mg de clopidogrel, né? Pode fazer até 600, né? Quando o paciente já está indo para angioplastia, mas nesse caso aqui vai demorar muito tempo fazer o CAT, vamos de 300 mesmo.
Lembrando que aquela história de fazer 75 miligramas no paciente acima de 75 anos é se for trombolizar. Então, se você está lá com um paciente de 75 anos com síndrome sem supra, essa é a mesma situação, e que vai fazer CAT daqui a 5 dias, você pode fazer os 300 mesmo. Sim, continuando aqui então. Então, dieta plaquetária resolvida, certo? De anticoagulante, o segundo A, estou numa UPA da vida, não tem fundaparinox, o que tem é heparina de baixo peso, enoxaparina ou heparina não fracionada. O que é que eu vou fazer? Adivinha, eu estou numa UPA, eu vou querer ficar fazendo bomba de heparina, dosando TTPA de 6 horas no plantão caótico, ou vou querer fazer 2 injeçõezinhas por dia subcutâneo? Obviamente, né, heparina de baixo peso, além de ter vantagens em relação a desfecho, é muito mais prática. Então, vou ter que checar a função renal do paciente, aquela coisa toda, mas consideramos que deu uma creatinina normal, 0,9, enfim. Então, 80 quilos, 80 de 12 em 12, posso deixar lá tranquilo, prescrito já. De antianginosos, digamos que esse paciente agora, nesse exato momento que ele chegou lá no pronto-socorro, digamos que ele não está nem com dor mais. Tá nem mais com dor. O que é que eu posso fazer? Vamos beta-bloqueadorzinho, né? Ó, pressão 142/84, tá até um pouquinho mais alta do que eu queria. E frequência cardíaca de 80. Tem campo para botar um beta-bloqueador? E tranquilamente, vamos botar aqui. Estou numa UPA, tenho só atenolol, propranolol. Beleza, bota aí atenolol 25, 2 vezes por dia. O paciente está tranquilo, não está com gesto, não está com nenhum sinal que tem insuficiência cardíaca associada à fração de ejeção baixa. Atenololzão, velho de guerra, já resolve, não tem muito mistério não. Antagonistas de sistema renina, angiotensina, aldosterona, o quarto A. E é que ele já usa, enalapril 10, 12 em 12. Mantém o enalapril aí, tranquilo, já botei beta-bloqueador, então a pressão já deve cair um pouquinho. Tranquilo. Ah, quero aumentar para 20, 12 em 12, Eduardo. Posso? Pode também. Cuidado só para não colocar muita coisa ao mesmo tempo e a pressão do paciente não cair demais. Para usar esperona nesse paciente, não. Né? O outro antagonista de renina, angiotensina, aldosterona que a gente pode usar, mais uma vez eu vou usar em pacientes que têm fração de ejeção menor do que 35%, 40%. E esse paciente não está com nenhum indício, né, de exame físico, de sintoma que me sugira uma fração de ejeção assim. Então, por enquanto, não vou fazer não. E por fim, a atorvastatina, né, uma estatina de alta potência. Sinceramente, né, a gente está numa UPA zona que vai de guerra, dificilmente vai ter atova, principalmente dose alta. Então, tem um Simva só, Eduardo. Posso ir de Simva? Vai de Simva, né? Aquela velha história que não tem cão, caça com gato, Simvastatina 40, tá de boa. Ficaria mais ou menos assim, então. AS, dá 3 comprimidos agora. Clopidogrel, pode fazer 4 comprimidos agora. Enalapril mantém. Atenolol 25 2 vezes, Simva 40mg à noite e Enoxa 80 de 12 em 12. Eduardo, tem algumas outras coisas ali, por exemplo, não vou botar jejum para esse paciente, não vou botar HGT com insulina se necessário, não vou botar inibidor de bomba, como é que fica? Aí começam as perfumarias que a gente fala, né? Então, primeiro, dieta. Não tem por que eu deixar esse paciente em dieta zero agora, ele não vai fazer CAT, porque está numa UPA, vai demorar 4, 5 dias para fazer CAT, ele não está instável hemodinamicamente, não precisa de dieta. Em relação a HGT, é interessante sim, todo paciente, independentemente de ser diabético conhecido, ele deve fazer um HGT destro, né? Enfim, uma glicemia capilar, né? Independentemente da parte para CTG. Deve fazer uma glicemia capilar inicialmente, depois deixar ali pelo menos 4 vezes por dia. E aí você pode deixar os esquemas de insulina a critério. Normalmente você vai tratar esse paciente se ele passar de 180 de glicemia capilar, né? O que os guidelines colocam. Em relação a inibidor de bomba de prótons, né? Muita gente fica com medo. Olha, eu estou usando dupla antiagregação para esse paciente, estou usando heparinização plena. Ele não tem indicação formal de usar um protetor gástrico, né, para diminuir risco de HDA, etc. Discutível, o que os guidelines dizem é que em pacientes que estão usando dupla antiagregação plaquetária, não é rotina você usar inibidor de bomba. Você deveria fazer nos pacientes que têm um risco maior. Por exemplo, o paciente já teve hemorragia digestiva alta no passado, paciente que usa medicações que aumentam o risco de sangramento, tipo corticoide, anti-inflamatórios, né, uso crônico, paciente que tem doença ulcerosa péptica conhecida, coisas do tipo. Sinceramente, na prática, na fase aguda, quando o paciente está internado com dupla antiagregação, anticoagulação, via de regra a gente deixa assim, ou inibidor de bomba ou bloqueador, né, H2, tipo ranitidina. De inibidor de bomba, como pode ter interação com clopidogrel, teoricamente, né? Se você puder usar pantoprazol, melhor do que omeprazol. As outras medicações, né, tipo antiemético, etc., vai ficar ali a critério. Os principais são esses aí mesmo. Ô Eduardo, e se fosse esse mesmo paciente, mesmo caso, seu José, 60 anos, IAM sem supra, no hospital que eu tivesse acesso a absolutamente tudo. Como é que ficaria essa prescrição? Digamos que é um infarto sem supra. O que as diretrizes dizem é que esses pacientes a gente deve mandar para CAT precocemente, nas primeiras 24 horas. Digamos que eu recebi esse paciente
7 horas da manhã e eu estou planejando mandar ele para o CAT, né, pela logística do serviço, final da tarde, 5 horas da tarde, 6 horas da noite, alguma coisa assim, daqui a 11, 12 horas. Como é que ficaria a prescrição dele, né? Então, em relação a jejum, né, a maioria dos cantos hoje em dia pede ali 6 horas de jejum pré-CAT, né? Então, o paciente até poderia comer alguma coisinha ali antes, depois ficaria em jejum. A aspirina, mesma coisa, não muda, a gente faria 2 ou 3 comprimidos. O clopidogrel, que a gente fez lá na UPA, agora eu já não vou fazer mais, porque o paciente está num lugar onde eu vou conseguir fazer CAT precoce, daqui a 10, 12 horas eu estou fazendo o CAT dele, então não vou fazer, vou deixar para fazer na sala de hemodinâmica, e digamos que vem uma lesão para angioplastar, eu vou tender a escolher ou ticagrelol ou prasugrel que tiver no meu serviço, porque eles são melhores do que o clopidogrel, é o que a diretriz diz. Lembrar sempre que prasugrel não pode fazer se o paciente tem histórico de AVC prévio, o seu José não tem. Aí o que é que eu vou fazer mais? O enalapril, ele já usava, vou manter. O beta-bloqueador, vou começar, eu estou aqui num lugar que eu tenho metoprolol, bisoprolol, pode usar como preferência o atenolol, não tem muito estresse não. Estatina, agora eu não vou mais de Simva, eu tenho acesso a tudo, posso botar a Tova 40, 80, Rosuva 20 ou 40 mg por dia, que são de alta dose. Inoxaparina, que seria a heparina que a gente prefere nesses casos, né? Então, mesma coisa, 80 de 12 em 12, ou seja, não ia mudar radicalmente, né, a prescrição. Alguns ajustes, não faz o clopidogrel agora, deixa o segundo plaquetário para a sala de emergência, para a sala de hemodinâmica, coloca uma estatina mais potente, mas assim, o escopo geral ali da prescrição continua muito similar. Então, resumindo, é isso. Se você está dando plantão em sala de emergência, em UTI, até plantão de enfermaria mesmo, cobrindo o hospital, é um fato, você vai ter paciente com síndrome coronariana aguda com frequência nos plantões, e esse protocolo dos 5 A's, ele ajuda você a visualizar, né, sem tanto decoreba, né, ali seguindo a lógica fisiopatológica da coisa, o que é que você tem que prescrever para esse paciente, e você cria meio que um checklist mental, para não esquecer de passar nenhuma dessas medicações que são importantes. Gostou do conteúdo? Tá vendo aqui no YouTube? Marca, né? Segue a gente no canal, coloca aí inscrever-se para você ter acesso a vídeos diários de atualização em cardiologia. Tá no podcast. Não esquece de dar 5 estrelas pra gente e também compartilhar o episódio com os seus conhecidos.